Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2011. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura máxima chega aos 28 graus. A umidade relativa do ar varia entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, o país continua sem planos para enfrentar temporais. Folha de São Paulo, Estados Unidos selam saída oficial do Iraque. O Estado de São Paulo, Estados Unidos encerram guerra do Iraque sem citar vitória. Correio Brasiliense, Justiça rebaixa 91 PMs promovidos por Rosso. Valor econômico, IBGE faz cálculos e pode mudar royalties do petróleo. Estado de Minas, aeroporto de Confins, fecha por 1 hora. Jornal do Comércio, pânico em área nobre, tentativa de assalto ao Banco do Brasil em Recife, no Pernambuco. 0 hora, briga interna, movimentos de Tarso dividem PT. Brasil Econômico, dinheiro de corrupção volta para o governo em suaves prestações. Destaque do Jornal Popular, acordo Eletrobras quer assumir a CELG em janeiro. Diário da Manhã, nasce o novo Goiás, a CELG está salva. Agora são 7h03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Em continuidade oficial divulgado ontem ao mercado, a CELG-Par confirmou que vai repassar 51% das ações ordinárias da CELG Distribuição para a Eletrobras, de acordo com o protocolo de intenções assinado nesta quinta-feira com a estatal do governo federal. O protocolo tem como objetivo permitir a participação da Eletrobras no processo de saneamento financeiro da CELG Distribuição. Depois de assinar com o governo de Goiás o protocolo de intenções para a operação da CELG, a Eletrobras planeja assumir a gestão em janeiro. A intenção já foi manifestada por representantes da estatal federal nas reuniões para discutir a formatação do acordo de acionistas, considerando o passo final para o fechamento oficial da operação. A maior preocupação da Eletrobras é estar no controle da CELG, quando 3 bilhões de reais do empréstimo a ser contratado pelo Estado já estiverem no caixa da companhia. Do total de 3,5 bilhões de reais, 1,7 bilhão será liberado em 29 de dezembro e 1,3 bilhão ao final de janeiro, segundo o cronograma elaborado em conjunto entre os dois governos. O protocolo de intenções, assinado na noite de quarta-feira, de quarta para quinta-feira, traz os termos do acordo, que inclui a transferência de 51% do capital acionário para a estatal federal e os próximos passos para fechar a operação. A Eletrobras divulgou ontem um comunicado ao mercado confirmando a assinatura do protocolo, mas não deu detalhes do documento. E o governador de Goiás assina acordo de cooperação que beneficia 500 mil pessoas no entorno de Brasília. Marconi Perillo também recebeu homenagem ontem no Senado Federal.
Governador Marconi Perillo assina no auditório do Ministério da Integração acordo de cooperação para a realização dos estudos de viabilidade técnica, econômica e socioambiental. O documento permite a exploração do transporte de passageiros na ferrovia que liga Brasília a Lusiânia. A ferrovia é utilizada apenas para o transporte de cargas. Com a mudança, ela poderá beneficiar cerca de 500 mil habitantes da região. Também são signatários do acordo o ministro da Integração Nacional, Fernando Coelho, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, o diretor superintendente da SUDECO, Marcelo Dourado, entre outras autoridades. Estima-se que até o final de 2012 a linha esteja operando. Marconi Perillo fala dos benefícios para os trabalhadores goianos após o acordo firmado nesta quinta-feira. Significa um avanço muito grande na viabilização definitiva da ferrovia entre Brasília e Lusiânia. Isso vai reduzir o tempo dos trabalhadores que usam o transporte coletivo indo e voltando de casa para o trabalho. Os trabalhadores que usam o transporte coletivo da região do entorno para Brasília gastam no mínimo 2 horas todos os dias indo e mais 2 horas para voltar. Com isso nós vamos humanizar o transporte e melhorar a vida das pessoas. Já o superintendente da SUDECO, Marcelo Dourado, destaca a viabilidade da ferrovia até Goiânia. Só informação que pouca gente sabe. De acordo com o IBGE e com o IPEA, nos próximos 15 anos a previsão é que em torno de 20 milhões de pessoas morem no eixo que liga Brasília, Anápolis e Goiânia. Deverá ser o segundo maior PIB do país ou o primeiro. E a segunda maior conurbação, só perdendo para o eixo Rio-São Paulo. Então o eixo Brasília, Anápolis e Goiânia é absolutamente estratégico para o Centro-Oeste. Um trem de média velocidade, barato, eficiente, eficaz, que vai ligar esse eixo que é fundamental do ponto de vista econômico e social para a região Centro-Oeste. No Senado Federal, Marconi é homenageado na abertura da galeria de ex-senadores. A iniciativa é da presidente da Comissão de Serviço de Infraestrutura da Casa, senadora Lúcia Vânia. Elogiado por senadores como Álvaro Dias, líder da bancada do PSDB, Ciro Miranda, e ex-presidente da República, Fernando Collor, o governador de Goiás lembrou o trabalho dele como presidente da Comissão de Infraestrutura. Se temos hoje mais energia, telefonia para todos os brasileiros, se temos espaço para que empresas estrangeiras e nacionais participem dos leilões na ANEEL, na ANP ou na Anatel e em outras áreas, isso se deve ao trabalho que foi feito pelo Congresso Nacional, isso se deve às muitas discussões que foram travadas nessa Comissão de Infraestrutura. Bem lembrou a presidente Lúcia Vânia do papel dessa comissão no início do PAC. Muitas foram as discussões travadas aqui, ou no plenário, porque fizemos sessões conjuntas, debatendo e discutindo o PAC que estava iniciando. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. Congresso da Juventude da Social Democracia Brasileira é realizado em Goiânia. O encontro acontece até amanhã no Tatersal do Parque Agropecuário de Nova Vila. De acordo com o presidente estadual da Juventude do PSDB, Tiago Albernaz, os jovens tucanos estarão reunidos para propor as diretrizes das políticas públicas do partido voltadas para a juventude. Vai ser um momento partidário, é um congresso onde a gente vai estar discutindo ali com os nossos parlamentares, com os nossos governadores, os nossos quadros importantes do PSDB, quais são os rumos, quais são as bandeiras que o nosso partido vai estar defendendo agora nesse próximo ano de 2012, que vem entrar com as eleições municipais também. E um momento muito importante, que eu acredito ser o auge do Congresso, que vai estar acontecendo a Arena, onde nós vamos estar podendo debater com o Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, o próprio José Serra também estará presente, ouvindo e debatendo, podendo propor ideias em conjunto com a juventude para o nosso partido. Tiago Albernaz explica quais vão ser os encaminhamentos do Congresso. Vai ser confeccionada uma cartilha, da social-democracia, onde ele vai estar apresentado quais são as nossas bandeiras, os nossos posicionamentos, a forma de atuação política que esse partido vai ter até então. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-9. A Assembleia Legislativa aprova em primeira votação a regulamentação do ICMS ecológico. O ICMS ecológico em Goiás foi criado através de uma emenda constitucional de autoria do ex-deputado Daniel Goulart, do PSDB, no dia 30 de maio de 2007. A proposta de regulamentação feita pelo Executivo Estadual tramitava na Casa há meses e, depois de muita discussão, foi aprovada pelos deputados. Do total de ICMS arrecadado no Estado, 5% serão destinados aos municípios que realizam ações de preservação ambiental. O relator da matéria, deputado Joaquim de Castro, do PSD, dá detalhes sobre a nova lei. O ICMS vai contemplar aqueles municípios que
tem ações voltadas para a preservação do meio ambiente. E isso faz com que a forma de distribuição do ICMS de Goiás, que até então era um dos mais arcaicos do país, caminhando para um dos da forma mais moderna e eficaz de distribuição do ICMS. O deputado Wagner Siqueira, do PMDB, é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa. Para ele, a lei é um marco histórico na preservação ambiental. Ele cria um marco histórico. Eu gosto sempre de explicar para os nossos ouvintes que o principal imposto que todas as prefeituras vivem é a fatia de 25% referente ao ICMS. O ICMS vai para o Estado, 25% são distribuídos para os municípios. E ele é distribuído pelo COINDES, que é um índice que apenas leva em consideração critérios de produção. Quanto mais área plantada, quanto mais fábricas, quanto mais se produz, mesmo que desmatando, e isso não estimula. Então, quanto mais se produz, mais maior é a fatia do município daquele bolo que representa o principal recurso do município. Então, é a ferramenta financeira que vai estimular os prefeitos a preservar o meio ambiente e a fomentar o desenvolvimento sustentável. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. Também aprovada em primeira votação pela Assembleia matéria do Executivo que beneficia a Polícia Militar. Nas últimas sessões, policiais militares lotaram as galerias da casa, fizeram articulações junto aos parlamentares no sentido de aprovação de matéria do Poder Executivo, concedendo o benefício de incorporação de 20% de gratificação quando os coronéis da PM e dos bombeiros passam para a reserva. A matéria teve como relator o deputado Major Araújo, do PRB. Na realidade, uma recuperação de uma gratificação devida aos coronéis que até meados de 2006 possuíam o direito de 20% dos seus proventos na passagem para a reserva. Isso se perdeu com a instituição do subsídio e agora, entendendo a reivindicação deles junto ao governador, tendo em vista que o coronel não tem a promoção ao posto imediato. Outra reivindicação apresentada pelas mulheres que atuam na PM é a redução de 30 para 25 anos a idade para aposentadoria. Hoje atuam na PM 1.040 mulheres. O deputado Major Araújo apresentou uma emenda constitucional com essa proposta, mas que só deve ser apreciada no ano que vem. A emenda recebeu a assinatura de vários parlamentares. A capitã PM Gláucia da Silva Lira justifica a reivindicação. Haja vista que o desgaste da mulher no trabalho é maior e algumas categorias já alcançaram essa condição de ter aí a transferência para a inatividade com 25 anos de serviço. E nós aqui no estado de Goiás buscamos então esse benefício. Hoje atuam na Polícia Militar 1.040 mulheres. Na tarde de ontem foram registrados debates acirrados e até considerados de baixo nível por alguns parlamentares, entre os deputados Túlio Isaac, do PSDB, Mauro Rubem, do PT e Isaura Lemos, do PCdoB. A reunião nas comissões teve de ser suspensa e os deputados se reuniram às portas fechadas na presidência da casa para tentar acalmar os ânimos. As votações foram retardadas e, com isso, a mesa diretora promoveu autoconvocação para terça-feira para apreciação de inúmeras matérias, dentre elas o orçamento do Estado para o ano que vem e o PPA. Esse foi Libório Santos com informações da Assembleia Legislativa. Agora são 7h13. Os vereadores precisam apresentar emenda à lei orçamentária para não perder 12 milhões de reais. Depois de aprovar a lei orçamentária anual em primeira votação, os vereadores descobriram que a Câmara Municipal de Goiânia perderia 12 milhões de reais referentes ao 1/10 da arrecadação municipal. De acordo com o relator do projeto, Fábio Tokarski, do PCdoB, o problema ocorreu porque não foram considerados os 19% de aumento previstos na arrecadação. Foi a falta da atualização do incremento de receita. Tivemos uma receita ano passado e esse ano prevê uma receita maior de 19%. Essa diferença não foi calculado o 4,5%, que é o 1/10 da Câmara. Então, 4,5% desse 19% de incremento da receita terá que ser atualizado. O presidente da Câmara, Irã Saraiva, do PMDB, apresentou uma emenda para corrigir o problema. Com isso, a lei orçamentária voltou à comissão mista e não pôde ser votada em plenário. Já foi feita a autoconvocação para votar o orçamento e outros projetos enviados pela Prefeitura essa semana. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o presidente da Câmara Municipal de Goiânia faz balanço do ano legislativo.
O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Irã Saraiva, do PMDB, fez um balanço nesta quinta-feira de sua administração em 2011. Ele apresentou o quadro de despesas e os projetos aprovados na casa. Segundo Irã, o saldo foi positivo e a população só tem motivos para comemorar. Eu destaco as leis que foram aprovadas, que dão ao passo condições de levar à população melhor qualidade. Vou dar um exemplo. Eu acho que a lei de proibir tráfico pesado foi uma lei importantíssima para Goiânia e nós fizemos aqui debates importantíssimos na Câmara, com a população participando. Eu acho que isso ajuda, mas você pode observar que diárias, passagens, esses gastos nós não tivemos. Conseguimos operar tudo isso aqui dentro. Eu acho que para Goiânia é fundamental esse papel. O presidente comentou também os valores gastos com funcionários comissionados e efetivos, afirmando que eles foram pequenos, já que a Câmara estaria com déficit de pessoal. Irã Saraiva sinalizou, inclusive, para a possibilidade de realização de concurso público. No caso dos efetivos, nós temos, inclusive, necessidade. Eu já estou criando, nós estamos montando já um processo de um instituto, como tem o CZD Correia no tribunal, para melhor preparação do servidor. E eu precisaria de mais concursados. Como não tínhamos disponibilidade, não abri concurso por isso. Fiquei restrito a isso. Vamos estudar agora para ver. Porque, na verdade, nós precisamos melhorar muito a qualidade, porque a quantidade não é tão grande. Porque os comissionados, nós temos outra situação, é lei. Então, cada vereador tem um X comissionado para atender ao gabinete, não atender o serviço administrativo. Para serviço administrativo, eu tenho que abrir concurso. Irã Saraiva garantiu ainda que não será candidato à reeleição em 2012. Agora são 7h16. As 3 centrais de atendimento ao eleitor do TRE atendem normalmente neste sábado das 7 da manhã às 6 da tarde. As 4 unidades do VaptVupt estarão abertas das 8 horas à 1 da tarde. Já nos 2 finais de semana seguintes, entre os dias 23 e 26 de dezembro e 30 de dezembro a 2 de janeiro, os postos de atendimento do TRE não estarão abertos. O TRE alerta o eleitor de Goiânia para que procure o quanto antes os 7 postos de atendimento para a realização do recadastramento eleitoral. Até agora, mais de 422 mil eleitores fizeram o recadastramento biométrico, o que equivale a 46% do eleitorado da capital. E o Supremo Tribunal Federal suspendeu no início da noite de ontem a decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinava ao Tribunal de Justiça de Goiás que retornasse o horário de atendimento ao público das 8 horas da manhã às 6 da noite. Desde agosto, o Judiciário goiano passou a adotar turno ininterrupto de trabalho do meio-dia às 7 da noite. O STF se posicionou sobre o caso a pedido do TJ de Goiás, que tem sofrido pressão na seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil para retornar ao horário antigo. A entidade alega que o novo expediente é prejudicial à advocacia e ao usuário da justiça. Com essa liminar concedida pelo STF, então continua o horário de funcionamento no TJ do meio-dia às 7 horas da noite. Pois é, Karine, e essa decisão do STF contraria a decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça tomada no dia 6 de dezembro, que havia recomendado o funcionamento do Tribunal de Justiça de Goiás em período integral. 7h18. O mundo em sua casa. Mais um ano que termina, sempre é bom contar contigo. Você nos completa, agora é festa. Vem comigo, aqui você tem amigos. Você ouve, você vê, diversão, informação, no rádio ou na TV. Dedicação que não tem fim, com carinho pensando em você. Nossa equipe te deseja paz no ano novo que vai nascer. Esses são os votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo da TBC News, RBC FM e Rádio Brasil Central. Nossa equipe te deseja paz no ano novo que vai nascer.
programação de qualidade e alcance em todo o Brasil é aqui na Rádio Brasil Central. Anuncie conosco. Ligue 3201-7686. O mundo em sua casa. Política Nacional. Agora são 7h20. Ministro Pimentel é acusado de receber por palestras fantasmas. A oposição já cobra explicações diante das novas denúncias. Reportagem publicada pelo jornal O Globo nesta quinta-feira mostra que a série de palestras usadas como prova dos serviços prestados pelo ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel, não aconteceu. Segundo o levantamento de O Globo, junto a representantes das unidades da FIENG em todo o estado, mostra que Pimentel não viajou às cidades polo da indústria para palestras em 2009, ano em que a sua empresa, P21 Consultoria e Projetos, foi contratada por R$1 milhão para prestar serviços à federação. Diante das novas acusações, o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, protocolou requerimento solicitando informações por escrito ao ministro Fernando Pimentel. É preciso que comprove a celebração dessas conferências no interior de Minas Gerais, com localidade, recibo de pagamento, etc. Não há a comprovação das palestras realizadas. Na verdade, o que ficou evidente relativamente às palestras fantasmas do ministro é a mentira. Mentira é crime de responsabilidade. Tudo indica que houve uma mentira combinada com o ex-presidente da federação e o ministro Pimentel, anunciando que palestras foram realizadas e houve o pagamento pela realização delas. Já o líder do governo no Senado, Romero Jucá, ressaltou que Pimentel já prestou todas as informações necessárias. Sobre o requerimento de explicações por escrito, caberá ao presidente do Senado, José Sarney, analisar se ele cumpre as regras do regimento interno da Casa. O ministro já prestou todas as informações, já deu a documentação necessária mostrando que cobrou consultoria num período em que ele não era membro do governo. Tem que se analisar o regimento. Se for regimental, as informações serão pedidas. Caberá ao presidente Sarney decidir. O requerimento da oposição traz uma lista de 12 questões a Fernando Pimentel sobre as suspeitas de possível tráfico de influência relacionadas às atividades de sua empresa de consultoria. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h23. O deputado Protógenes Queiroz, do PCdoB de São Paulo, afirmou ontem ter conseguido 173 assinaturas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as acusações feitas pelo livro A Privataria Tucana. O livro, escrito pelo jornalista Amaury Ribeiro Júnior, acusa o ex-governador José Serra de receber propinas de empresários que participaram das privatizações conduzidas pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Serra disse que o livro é uma coleção de calúnias. De acordo com Protógenes, a perspectiva é chegar a mais de 250 assinaturas. O deputado vai protocolar o pedido de abertura de CPI na Câmara na próxima terça-feira. E o PSOL entrou com ação no Supremo Tribunal Federal ontem pedindo a proibição das outorgas de rádio e televisão a políticos. O partido argumenta que a prática fere diversos preceitos constitucionais, como o que impede deputados e senadores de manterem contrato com o poder público ou serem sócios de empresas que o façam. A ação pede ainda que no julgamento do mérito, o Supremo ordene que políticos que exerçam mandato eletivo se retirem das empresas de radiodifusão em 30 dias. O governo marcou para 6 de fevereiro o leilão dos aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, Viracopos, em Campinas e Juscelino Kubitschek, em Brasília. Os lances mínimos somados chegam a R$5,5 bilhões. Os valores foram aumentados por recomendação do Tribunal de Contas da União, mas ainda ficaram abaixo do que sugeriu o TCU. O edital estabelece valores de investimentos que as concessionárias deverão fazer nesses aeroportos até a Copa de 2014 e prevê multa de R$150 milhões para quem descumprir essa regra. 7h24. O mundo em sua casa. O governo de Goiás, só este ano, qualificou 70 mil trabalhadores. E até 2014, mais 500 mil serão preparados para o mercado de trabalho através do programa Bolsa Futuro. É sua chance de conquistar um bom emprego e um salário melhor. Acesse sectec.go.gov.br e saiba como se inscrever.
Bolsa Futuro, você crescendo com Goiás. Governo de Goiás, a força do coração do Brasil. Comunicado aos comerciários. Se você contribuiu com a taxa confederativa para o Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás, no período de 2001 a 2009 e não era sócio do mesmo, deverá comparecer à Sala 1 situada na Rua Leopoldo de Bulhões, quadra 22, lote 1, setor leste, Vila Nova, Goiânia, Goiás, a partir do dia 20 de junho, munido de documentos comprobatórios. Para mais esclarecimentos, ligue 3261-5577, 3089-7620 ou 3261-7001. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um trabalhador de 24 anos morreu na tarde de ontem no setor Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia, após cair de um telhado a uma altura de 10 metros. A morte aconteceu nas dependências da fábrica de uma cervejaria. Segundo a Polícia Civil, tudo indica que a vítima era funcionário de uma empresa terceirizada e foi contratada para fazer reparos no telhado. Em Morrinhos, uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante com R$ 1.600 em dinheiro e 2 comprimidos de venda proibida. O medicamento é indicado para tratar úlceras e utilizado para provocar aborto. A mulher é apontada como suspeita de comercializar o produto. A acusada foi denunciada por uma jovem de 24 anos que também foi presa em flagrante por suspeita de ter provocado o aborto de um feto que já tinha aproximadamente 5 meses de gestação. Segundo a polícia, o feto foi encontrado dentro de uma caixa de sapato e embalado em uma sacola plástica. Ainda segundo os policiais, a jovem teria dito que posteriormente iria enterrá-lo. Polícia descobre esquema de falsificação de roupas e fecha loja no Camelódromo de Campinas. A Operação Pirata cumpriu 13 mandados de busca e apreensão em lojas do Camelódromo OK, na Praça A, em Campinas, e em lojas da Avenida Anhanguera e do bairro Feliz. Titular da Delegacia de Defesa do Consumidor, o delegado André Abrão fala sobre a operação, que identificou e prendeu em Goiânia um chinês que seria o responsável por toda a falsificação, distribuição e venda das peças. Produtos pirateados e falsificados, que nós entendemos ser de uma mesma rede. Então nós não fizemos uma busca e apreensão generalizada, não. Nós fizemos uma investigação desde o mês de fevereiro, que concluiu que esse grupo, desses locais aonde foram feitas essas buscas e apreensões, tratam-se das mesmas pessoas. Confecção, óculos, tênis. Onde que essas peças estariam sendo falsificadas? Em vários locais da cidade. O acusado vai responder por crimes contra a relação de consumo, falsificação e formação de quadrilha. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. A Guarda Municipal e a Polícia Militar vão intensificar a segurança nos parques da cidade durante todo o período de férias, entre este mês de dezembro e fevereiro de 2012. Nesta ação integrada, a PM vai disponibilizar viaturas de posto fixo e a Guarda Municipal colocará mais 80 agentes para intensificar a segurança nos parques e logradouros próximos. Vamos saber detalhes sobre essa operação, falando com o secretário municipal de Defesa Social, Allen Viana. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes do Mundo em Sua Casa. Bom dia, secretário. Qual é o objetivo dessa ação integrada nos parques? Nós estamos dando sequência ao programa Goiânia Mais Segura, lançado em julho pelo prefeito Paulo Garcia, incrementando nossa parceria com a Polícia Militar e disponibilizando a nossa Guarda Municipal, que tem um efetivo considerável, para estar mais presente nas ruas da cidade de Goiânia, vivendo o cotidiano do cidadão. Estamos iniciando pelos parques da cidade, mas na realidade não se trata de um sistema de controle dos parques, até porque a Guarda já detinha um comando específico para o trabalho com os parques. São 80 homens que estarão, obviamente, fincados no parque, mas também fazendo todo o sistema de ronda dos logradouros, dos lugares próximos aos parques. Quais os principais tipos de crimes que ocorrem nos parques de Goiânia? Nós temos percebido um aumento do número de assaltos. Na realidade, são índices que são considerados em toda a cidade. Nos últimos tempos tem aumentado isso, pelo menos temos detectado esse aumento. E com a parceria com a PM, nós podemos fincar um ponto próximo no parque, próximo do parque, fazendo com que a PM tenha mais liberdade de estar atuando em outras áreas da cidade e nessa parceria beneficiar o cidadão.
A operação vai ocorrer ao mesmo tempo em todos os parques da cidade? Nós estabelecemos os 4 principais parques, porque eram os que nós tínhamos como ponto de referência de outras unidades próximas. Por exemplo, Vaca Brava tem ali um shopping ao lado, nós temos o parque que também tem outro shopping, e há um grande fluxo, e esse fluxo é medido por bandidos, por assaltantes, para ficar ali estabelecidos, e além de utilizar drogas, promover assaltos e arruaças. Quando nós fazemos isso nesses parques, não quer dizer que é somente ali que nós vamos fazer, mas precisamos de pontos de referência, e a partir deles é que nós ampliaríamos esse trabalho para os outros parques e para outros pontos também da cidade. Inclusive, como é que fica a segurança nos parques mais afastados da região central? Na realidade, quando se diz isso, a priori se pensa que a guarda estaria privilegiando as zonas mais centrais, não as zonas da periferia, o que não é verdade. Tanto que o próprio lançamento do programa Goiânia Mais Seguro nós fizemos na região noroeste, e ali ocupamos o bairro Fim Social, Morada do Sol, com inclusive o parque daquela cidade. Porém, como é uma novidade a atuação da Guarda Municipal nas ruas, e não apenas em postos de escola ou postos de saúde, nós temos que atuar gradativamente. Seria arriscado, seria atabalhoado da minha parte se eu quisesse apenas lançar a guarda ante uma necessidade, obviamente, da cidade, mas lançá-la toda na cidade, sem que isso seja feito gradativamente para nós medirmos, inclusive, a nossa atuação. Se nós estamos atuando corretamente ou não, e é isso que nós estamos fazendo. Obviamente, dentro de uma parceria, tudo é muito discutido, as estratégias são todas traçadas em parceria com a PM, que é uma unidade de referência para nós, que nós não dividimos espaço, pelo contrário, apenas somamos força, e nessa parceria se define estrategicamente, olha, vamos agora avançar aqui e vamos avançar acolá, até que toda a cidade seja coberta pela ação e proteção da Guarda Municipal. Secretário, a previsão de quando os guardas municipais vão atuar armados? Nós temos uma previsão já para o início desse semestre, já começaram a haver os testes psicológicos para a distinção de alguns, e a partir do mês de janeiro eles já começarão a fazer testes de tiro. Então nós imaginamos que até abril, março, nós já teremos um contingente de guardas de posse de armas de fogo. Além Viana, secretário municipal de Defesa Social da Prefeitura de Goiânia, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom falar contigo, Gil. Bom falar contigo, Karine. Tudo de bom. Obrigada. O secretário municipal de Defesa Social, Além Viana, informando então que a Guarda Municipal e a Polícia Militar vão intensificar a segurança nos parques da cidade durante todo o período de férias, entre este mês de dezembro e fevereiro do ano que vem. E começa a mostra de teatro de Porangatu. Começou oficialmente ontem a programação da Mostra Nacional de Teatro de Porangatu, conhecida como Tempo. A própria abertura já contou com artistas de peso, como o Duo Morales, que brincou até com o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, que esteve presente na solenidade. Por sua vez, Marconi fez questão de ressaltar a importância desta 10ª edição do evento. É um festival para valorizar a região norte. Ele está aqui pela importância de Porangatu, não só econômica, mas também cultural, educacional. Para o prefeito de Porangatu, José Osvaldo, mais do que trazer espetáculos à cidade, a Mostra Tempo deixa uma marca nos moradores. Ela motiva as crianças das escolas, as de todos os bairros, a fazer teatro. E a gente presencia crianças humildes dos bairros, das escolas, apresentando uma peça teatral com muita competência, com muito amor, um artista mesmo, inspirado nos artistas que aqui vêm. A estudante Isadora Pereira esteve presente na primeira peça, chamada Tilvânia, Aos que Vierem Depois de Nós, que foi encenada ontem pelo Grupo Galpão de Belo Horizonte. Ela afirmou que esse festival é um dos poucos contatos que os moradores da cidade têm com o teatro. Porque aqui em Porangatu, como não tem o teatro em si, é uma boa maneira, né, de mostrar para a população a importância do teatro, né? O presidente da GEPEL, Giovanni Felipe, explicou que incentivar a população é uma das funções da Mostra Tempo. Mais do que realizar esse evento, nós temos algumas propostas para esse segmento. Nós queremos realizar o mapeamento
a cartografia da diversidade das expressões culturais no território goiano, estimular os grupos já existentes e aumentar o número de municípios goianos com novos grupos nas áreas de teatro, dança e circo, sejam eles amadores ou profissionais. O governador Marconi Perillo foi ainda mais longe e deu algumas sugestões para que as próximas edições englobem um número ainda maior de grupos de cidades vizinhas. Ele precisa envolver, abraçar a região inteira, 20, 30 municípios da região. Eu sugeriria que fizéssemos uma espécie de concurso ou de festival de artes cênicas, circenses, teatro, dança, com cada uma das cidades trazendo seus grupos. Nesta edição, a Tempo reúne 14 grupos regionais e 2 nacionais para espetáculos que vão até domingo, sempre com entrada gratuita. Juliana Martins, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E ao vivo da cidade de Porangatu, a repórter Juliana Martins traz mais informações sobre o Festival de Teatro O Tempo. Juliana, quais são as atrações de hoje? Bom dia. Daqui a pouco perdemos o contato com Juliana Martins, diretamente de Porangatu. Daqui a pouco a gente tenta o contato com ela mais uma vez para saber mais informações sobre o Tempo, o Festival de Teatro de Porangatu. Agora são 7h36. Polícia prende 3 homens e 3 menores acusados de integrar quadrilha que roubava carros em setores nobres da capital. Foi durante o patrulhamento da Rotan no setor Nova Suíça que os policiais suspeitaram e resolveram abordar 2 homens em um carro. Descobriram que o veículo era roubado e começava então o desdobramento para chegar até a quadrilha. Quem explica é o tenente da Rotan, José Labre. E durante a busca pessoal foi encontrado na cintura de um dos indivíduos um revólver calibre 38. E o mais engraçado é que durante a abordagem o telefone de um dos abordados começou a tocar. E quando o mesmo atendeu e foi colocado no viva voz, percebeu-se que 3 outros indivíduos do outro lado da linha estavam tentando marcar um local de encontro com eles para poder efetuar outro roubo de veículo na área ali do setor Bueno ou setor Nova Suíça. Os outros 3 também foram presos e eles também estavam com um carro roubado na última segunda-feira e 40 gramas de cocaína. Por meio destas prisões, a polícia chegou até o 6º envolvido e integrante da quadrilha, que, segundo a polícia, era especializada em roubar carros nas áreas nobres da capital. Pelo menos 2 veículos eram roubados a cada semana. Tenente Labre acredita que muitas vítimas ainda poderão apontar os acusados. Se alguma vítima dos mesmos que tenha condições de reconhecê-los, isso seria importantíssimo até o bom andamento do processo, porque isso agravaria e com certeza aumentaria a pena deles, retirando eles por um bom tempo da sociedade. Dos 6 integrantes, 3 são menores de idade e foram apreendidos. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. Retomamos o contato com Juliana Martins, falando direto de Porangatu. Juliana, quais são as atrações do Tempo hoje? Bom dia. Bom dia. Começam hoje as oficinas pela Mostra Nacional de Teatro aqui de Porangatu. As atividades têm início logo mais às 8 horas da manhã e serão divididas no Centro Cultural, no Casarão, na Escola Porantécnica, na Escola Maria das Graças e na Academia Corpus. Os temas são variados e englobam oficina de palhaço, dança, interpretação, contação de história e mamulengo, que é aquela apresentação com bonecos, entre outros. Podem participar desde crianças até pessoas da melhor idade, como se diz. Também se iniciam hoje as mesas redondas, no auditório da Universidade Estadual de Goiás, no campus aqui de Porangatu. Na parte da tarde, começam as apresentações de teatro regional. Primeiro será encenada a peça As Aventuras de Maria Lolita e Juca Peroba, às 2 horas, depois a peça Circulando, às 5 horas. Já de noite, às 7 horas, será apresentado o espetáculo A Odisseia da Natureza, depois, às 9 horas, será encenado O Melhor do Só Rindo. E logo após, às 10 horas da noite, será a vez da peça Travessia 3 encerrar a programação do dia. As oficinas vão até amanhã e a apresentação de peças segue até domingo, lembrando mais uma vez que a entrada é gratuita. Aqui em Porangatu chove neste momento e a previsão é de que o tempo continue fechado. Juliana Martins para o Sistema Brasil Central de Rádio. Obrigado, Juliana. Agora são 7h39. Polícia Rodoviária Federal realiza a operação final de ano e intensifica vigilância nas rodovias do estado.
As ações da PRF acontecem em todo o país. Em Goiás, 320 policiais vão se revezar na fiscalização das 9 rodovias federais que cortam o estado. De acordo com o assessor de comunicação da PRF, inspetor Jander, este é o período do ano em que mais se registram acidentes na estrada. Quase 2.800 multas foram registradas nos últimos 15 dias de 2010. Provavelmente teremos um aumento, sim. Então, por isso que nós recomendamos, aproveitando a oportunidade, para informar que estaremos vigilantes, que estaremos distribuídos em pontos estratégicos, locais onde são verificadas as maiores incidências das notificações, a fim de reduzir ostensivamente a polícia presente, que o cidadão, que o condutor, ele se iniba no desejo aí de realizar infrações de trânsito. O inspetor Jander alerta os motoristas para os cuidados no trânsito e informa os trechos onde a atenção deve ser redobrada. Primeiramente, é verificar as condições do motorista em termos de documentação, se ele está com a sua CNH em dia e se o veículo também está em boas condições de tráfego. E lembrando bem que o uso de equipamentos de segurança para as crianças vai ser observado e vai ser cobrado. Um local onde devemos ficar bastante atentos, e também porque é uma rodovia de tráfego muito intenso, é a BR-153, entre Ceres e Uruaçu. Nós temos alguns trechos ali que estão aí já nesse período de chuva, tendo vários buracos de pista, buracos perigosos, e tem danificado vários veículos, inclusive em cabeças de ponte. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h41. Polícia Militar realiza reunião comunitária para alertar os gestores estaduais da educação sobre os crimes que podem ocorrer nos estabelecimentos de ensino. O Batalhão Escolar da Polícia Militar realizou a 29ª reunião comunitária. Dessa vez, o público-alvo foram os gestores de escolas estaduais de Goiânia. Participaram cerca de 150 servidores da educação, entre diretores, coordenadores e demais docentes. A reunião aconteceu nas dependências da Escola Tenda do Caminho, no setor Vila Nova. No local, membros da Polícia Militar passaram orientações sobre crimes que possam ocorrer nas escolas, como uso de entorpecentes, ameaças, vias de fato, aliciamento de menores, entre outros. O comandante do policiamento da capital, Coronel Sérgio Katayama, destaca que uma das prioridades é garantir a segurança das instalações das unidades. Principalmente agora no começo das férias. Então ainda nós temos aí mais de 30 dias a serem preservados e isso nós precisamos aí da colaboração de todos. Essa reunião é um alerta a todos para que eles possam realmente cuidar do seu patrimônio, para que 2012 ele possa continuar, principalmente com os objetos eletroeletrônicos à disposição da criminalidade. Nós precisamos realmente que estejam em local seguro e que eles tenham esses cuidados para evitar furtos e roubos nesses estabelecimentos. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Secretaria Estadual de Saúde convoca 135 profissionais aprovados em concurso público. São 24 médicos, 9 enfermeiros, 43 técnicos em enfermagem, além de outros profissionais. Eles vão ser lotados em unidades de saúde da capital, com prioridade para o Hugo, HGG e Hospital Materno Infantil. Para a superintendente interina da gerência das unidades da Secretaria Estadual de Saúde, Maria das Graças Ribeiro, a convocação resolve, em parte, a falta de profissionais nos hospitais públicos do Estado. Ainda a gente não vai ficar com o quadro completo, mas isso daí já vai ajudar muito, porque já são funcionários efetivos, concursados, que dá mais estabilidade para a pessoa, mais segurança. Então, realmente a pessoa vai trabalhar com mais zelo, porque ele já é funcionário público. De acordo com Maria das Graças, para suprir a carência, há expectativa de contratação emergencial de profissionais temporários. Como não tem mais esses profissionais no concurso, porque não apareceu esses especialistas, o secretário mandou um projeto de lei para a Assembleia para votar como cargo comissionado. Uma situação emergencial, a gente vai fazer uma seleção de currículos para poder contratar. A superintendente Maria das Graças Ribeiro informou ainda que a expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é de que todos os servidores aprovados no último concurso tomem posse em menos de 60 dias. Os convocados devem agendar perícia médica pelo telefone 3269-2996 e tomar posse em uma das centrais do VaptVupt. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h44. A seguir, as notícias do esporte com José Calazans.
O governo de Goiás, só este ano, qualificou 70 mil trabalhadores. E até 2014, mais 500 mil serão preparados para o mercado de trabalho, através do programa Bolsa Futuro. Os beneficiários do Renda Cidadã ou Bolsa Família terão incentivo financeiro de R$ 75. Acesse sectec.go.gov.br e saiba como se inscrever. Bolsa Futuro, você crescendo com Goiás. Governo de Goiás, a força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. O tão esperado jogo entre Barcelona e Santos vai acontecer domingo a partir das 8h30 da manhã em Yokohama para decidir o Mundial de Clubes do Japão. Ontem o time espanhol confirmou seu favoritismo e derrotou o Al-Sadd do Catar por 4-0. O Barça tenta superar o retrospecto negativo contra brasileiros no Mundial, já que foi derrotado em 92 pelo São Paulo e em 2006 pelo Internacional. A equipe foi campeã mundial em 2009 ao vencer o Estudiantes da Argentina. Duelo à parte. Estarão frente a frente Messi, eleito o melhor do mundo pela FIFA, e Neymar, o jogador mais badalado do Brasil no momento. 7h46. Atlético ainda não pode confirmar Anderson na zaga para a temporada 2012. Continua a novela envolvendo o zagueiro Anderson. O jogador está sendo negociado com o Fluminense, apesar que seu empresário prometeu ao Adson Batista, diretor de futebol do Atlético, que o jogador seria do Atlético Goianiense novamente em 2012. Anderson chegou a declarar na Brasil Central que pretende continuar e fazer história no clube goiano. No entanto, a gente sabe que futebol é dinâmico e às vezes o dinheiro fala mais alto. A reapresentação dos jogadores do Atlético está marcada para o dia 3 de janeiro. Preparação para a estreia do Campeonato Goiano, dia 22, contra o Rio Verde, na cidade de Rio Verde. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. Como último ato na presidência do Corinthians, Andrés Sanches anunciou a renovação do contrato do técnico Tite, campeão brasileiro deste ano. Sanches licenciou-se da presidência, que será ocupada interinamente por Roberto de Andrade até as eleições em fevereiro. Tite ganhou aumento em relação ao contrato anterior e receberá cerca de R$400 mil por mês. O lateral esquerdo Fábio Santos também renovou com o timão. 7h47. Eleições no Goiás estão confirmadas para antes do Natal. João Bosco Luz é candidato à situação para ser o novo presidente do Goiás. O edital ainda não saiu, mas tudo indica que na próxima semana acontecerão as eleições no Goiás para o próximo biênio, 2012-2013. Ailê Pinheiro continua como presidente do Conselho Deliberativo do Goiás. Enquanto isso, o Marcelo Costa, meio-campista, não renovou o contrato. O Goiás já segue em busca de outros jogadores para o Campeonato Goiano. A estreia programada para o dia 22, domingo, contra a Aparecidense, na Serrinha. O técnico Anderson Moreira, que continua de férias, mas também tratando de negociações. O nome de momento é do meia Thiago Humberto, que disputou o Campeonato Brasileiro com o Ceará, mas pertence ao Internacional. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Classificada para a final do torneio internacional Cidade de São Paulo, a seleção feminina brasileira de futebol perdeu para a Dinamarca por 1-0 ontem à noite no Pacaembu. O resultado credenciou a Dinamarca para disputar a decisão do torneio contra as brasileiras domingo. A disputa pelo terceiro lugar será entre Itália e Chile no mesmo dia. Durante a competição, o Brasil venceu a Itália por 5-1 e o Chile por 4-0, enquanto a Dinamarca empatou com a Itália por 2-2 e bateu o Chile por 4-0. E a Itália fez 6-0 no Chile. 7h49. Nova diretoria do Vila Nova assume o clube de forma oficial.
A diretoria do Vila Nova promoveu ontem uma solenidade no Onésio Brasileiro Alvarenga para apresentar a nova diretoria do Vila no próximo biênio. Diretoria que foi eleita no caso do Conselho Deliberativo e foi aclamada na presidência executiva. Apenas burocracia, um coquetel depois, apresentações formais, já que desde o dia 1º de dezembro a nova diretoria já trabalha no Onésio Brasileiro Alvarenga. Então, para o torcedor ir se familiarizando, o presidente executivo do Vila é o Eduardo Barbosa, o primeiro vice o Marcos Martinez, o segundo vice o José Luiz de Carvalho e o vice de finanças o Luciano Matos. No Conselho Deliberativo, Paulo Diniz é o presidente do Conselho, o vice é o Paulino Vilela, secretário-geral Joelmir Gonçalves e o suplente o Joás Abrantes. O Vila que ainda apresentou os componentes do Conselho de Orientação e Fiscalização, as diretorias, os departamentos, como o departamento médico, com o doutor Eduardo Teixeira, remanescente da temporada 2011, médico e conselheiro do Vila Nova. Então a solenidade de ontem nada mais foi do que apenas a apresentação para a imprensa e para os demais conselheiros do Vila Nova, até os próprios conselheiros que não estiveram presentes no dia da votação. A diretoria do Vila segue se movimentando em busca de reforços. A tendência é que hoje estejam no Onésio Brasileiro Alvarenga os atacantes Dinei Escraque e Maranhão Exanapolina. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Goiana de Futebol julgou novamente ontem os jogadores que participaram ativamente da briga generalizada na semifinal do Campeonato Goiano diante do Goiás. As penas de Luiz Sertinho e Michel Alves caíram de 6 para 4 jogos de suspensão. A de Paulo César e Éder Lima permaneceram em 6, enquanto a punição de Vando permaneceu com 5 jogos. Às 7h51 do Esporte é o que há. Este foi José Calazans, obrigado. O mundo em sua casa. Mais um ano que termina, sempre é bom contar contigo. Você nos completa, agora é festa. Vem comigo, aqui você tem amigos. Você ouve, você vê, diversão, informação, no rádio ou na TV. Dedicação que não tem fim, com carinho pensando em você. Nossa equipe te deseja paz no ano novo que vai nascer. Esses são os votos de Feliz Natal e Próspero Ano Novo da TBC News, RBC FM e Rádio Brasil Central. Nossa equipe te deseja paz no ano novo que vai nascer. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Prefeito de Goiânia anuncia novo plano de carreira para servidores municipais. O novo plano de carreira, cargos e vencimentos dos trabalhadores administrativos da Prefeitura de Goiânia irá beneficiar 10 níveis de servidores, sendo que o menor salário, que era de R$ 545, passa a ser de R$ 623, podendo atingir o teto máximo de R$ 1.032. A meta, segundo o prefeito Paulo Garcia, é valorizar cada vez mais o trabalhador do município. Já encaminhamos um projeto de lei à Câmara Municipal, que já está em tramitação, de adequação em diversos setores das diversas secretarias em relação aos servidores municipais, não é em relação aos profissionais da educação e especificamente os professores.
Em relação à educação, nós mandamos uma adequação aos agentes administrativos da educação, que tinham ficado de fora do plano de cargos e salários. Agora nós incorporamos todos os profissionais, porque todos fazem parte do processo pedagógico. Eles vão ter agora possibilidade de acréscimo em razão da sua titulação, eles vão ter um plano de cargos e salários que lhe dá melhor remuneração, vão ter substituição, enfim, são questões profissionais que adequam melhor as condições de trabalho dessas pessoas. A expectativa do prefeito é que o projeto seja aprovado rapidamente pela Câmara Municipal de Goiânia para que possa valer já a partir do início do próximo ano. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Começam as inscrições para o Bolsa Futuro. O programa oferece cursos de capacitação profissional para os beneficiários. As inscrições para o programa Bolsa Futuro começam hoje e vão até o dia 13 de fevereiro de 2012. O programa vai capacitar profissionalmente 500 mil goianos até o ano de 2014. 200 mil bolsas serão concedidas a pessoas de famílias beneficiadas pelos programas Bolsa Família ou Renda Cidadã. O Bolsa Futuro concede incentivos de R$ 75 por mês para cada aluno. O edital com os locais de inscrição está disponível no site da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, SECTEC, que pode ser pesquisado no Google. A coordenadora do programa, Soraya Paranhos Neto, cita os cursos que estão sendo oferecidos. Técnicas de venda, secretariado e rotinas administrativas, recepção de hotel e atendente de bar, reprodução animal e produtividade de gado bovino e leiteiro, técnicas agrícolas, destilador de álcool, cuidador de idosos e crianças, porteiro e zelador, básico em eletricista encanador e caldeireiro. Soraya Paranhos explica que os cursos foram definidos de acordo com o perfil econômico do Estado e as demandas de cada região. A SECTEC vai criar polos de qualificação profissional em 52 municípios. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Toma posse nova diretoria da Associação dos Servidores da AGECOM. A nova diretoria tomou posse nesta quinta-feira com o desafio de sanar as dívidas da associação e melhorar as condições de trabalho dos servidores da agência. O novo presidente, Roberto Felipe de Paula, assume o cargo com a promessa de realizar novos convênios e construir um clube na sede da Associação dos Servidores da AGECOM. O objetivo é usar o nosso espaço físico para construir benfeitorias para beneficiar o servidor, é atrair o maior número de associados, melhorar as condições sociais e a condição também de um bem-estar. Tendo uma sede, nós temos um bom espaço físico e buscar parceria no sentido de, possivelmente, futuro, a gente ter até um clube aqui dentro para beneficiar. A AGECOM tem 700 colaboradores e a associação conta com cerca de 240 servidores. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h57. Uma pesquisa divulgada ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que 50% dos entrevistados acreditam que nos próximos 20 anos o Brasil será alvo de agressão militar estrangeira em função de interesses sobre a Amazônia. Outros 45% acreditam que o Brasil poderá ser atacado por causa das bacias do pré-sal. Esta é a primeira vez que o IPEA analisa o temor da população sobre questões de segurança nacional. A Justiça de São Paulo negou o pedido de habeas corpus para o ex-médico Roger Abdelmaci. Ele foi condenado a mais de 270 anos de prisão em 2010 por abusar sexualmente de pacientes da clínica de fertilização dele. A defesa vai entrar com recurso no Superior Tribunal de Justiça. Abdelmaci está foragido desde janeiro. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, disse que 251 municípios estão em situação de elevado risco para o período das chuvas de verão, a maioria deles nas regiões sul e sudeste do país. Em Minas Gerais, 14 municípios já decretaram situação de emergência por causa de inundações e deslizamentos. Chega a 44 o número de presos numa mega operação da Polícia Civil contra a cúpula do Jogo do Bicho. A ação foi realizada no Rio de Janeiro e em 3 estados do Nordeste. Entre os detidos estão um ex-prefeito da cidade serrana de Teresópolis, 2 policiais militares e um guarda municipal.
E o mais famoso arquiteto brasileiro, Oscar Niemeyer, completou 104 anos ontem. Niemeyer já concebeu mais de 600 projetos arquitetônicos em todo o mundo. Para festejar seu aniversário, o arquiteto decidiu fazer o que mais gosta, trabalhar em seu ateliê de janelas amplas, diante da praia de Copacabana. Às 7h59, noticiário internacional. A Islândia anunciou o reconhecimento formal do Estado palestino. É o primeiro país da Europa Ocidental a tomar essa decisão. E o governo de Israel começa a preparar a libertação de 550 prisioneiros palestinos, que acontece no domingo. A ação completa o acordo de troca de presos com Hamas, que já libertou o soldado israelense Gilad Shalit, mantido em cativeiro na faixa de Gaza por mais de 5 anos. E a Rússia surpreendeu ontem a comunidade internacional ao apresentar um projeto de resolução contra a Síria no Conselho de Segurança da ONU. O documento, que condena o uso da violência por todas as partes, deve ser analisado numa reunião de emergência. Diplomatas ocidentais, no entanto, afirmam que o projeto não é contundente o suficiente contra o regime de Bashar al-Assad, porque equipara os manifestantes ao regime de Damasco. Mesmo assim, os diplomatas acreditam que a resolução russa sirva de base para negociar. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição: Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Luzeni Gomes. Chefes de reportagens: Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio: Otair José. Central técnica: Frederico Pita e Leandro Franco. Gerência do Sistema de Rádio: Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio Difusão: Abadia Lima. Presidente da AGECOM: José Luiz Bittencourt. A produção é do Sistema de Jornalismo das Rádios Brasil Central AM e RBC 90,1. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.